Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a essa rede social, bem como a esse vídeo. Meu nome é Jonatas Pereira e esse vídeo ele é uma atividade de microaula para o projeto de extensão do curso de Filosofia da Universidade Federal do Piauí, curso do qual eu sou graduando. Nesse vídeo eu abordarei o tema O Mito da Caverna e a relação conflituosa no processo de aprendizagem. Esse vídeo está direcionado ao público do ensino médio, bem como a graduandos de outra licenciatura. As abordagens aqui referidas estão restritas ao mito da caverna, portanto, não será abordado diversos conflitos no processo de aprendizagem. Gostaria de convidar a todos para acompanhar esse vídeo e bom aprendizado. O mito da caverna foi escrito pelo filósofo Platão, discípulo de Sócrates, nasceu cerca de 427 a.C. Ele está registrado no livro A República, onde Platão expõe a sua teoria do conhecimento e tem como dois personagens principais, Sócrates e Glauco, que tratam um diálogo, portanto ele é escrito em forma dialética, sobre a teoria do conhecimento. O que diz o mito da caverna? O personagem de Sócrates pede para Glauco imaginar a seguinte situação. Imagine que alguns homens estão presos em uma caverna desde a sua mais tenra infância. Eles estão amarrados de frente para uma parede. Atrás desses homens tem uma outra parede e um pouco mais atrás tem uma fogueira. Algumas pessoas passam entre essa parede que está atrás e esta fogueira. Essas pessoas passam conversando, fazendo barulho, carregando objetos. E a sombra projetada pela fogueira, a fogueira projeta uma sombra que lança essa sombra na parede que está à frente desses homens presos nessa caverna. E Sócrates pergunta a ele, considerando que esses homens estão lá presos desde a sua mais tenra infância, sendo que essas projeções e esses sons são as únicas coisas que eles conhecem, que eles já viram em toda a sua vida, Sócrates pergunta, será que para estes homens esta não é a única realidade que existe? Esse não é todo o conhecimento do mundo que essas pessoas têm? O personagem Glauco responde que sim, considerando, obviamente, que essas pessoas estão lá nessa situação desde a sua mais tenra infância, todo o conhecimento que essas pessoas têm, todo o conhecimento da realidade, são essas sombras projetadas nas paredes. Essas pessoas imaginarão que aquelas sombras na parede são toda a realidade que existe, né? E eles acreditarão que os sons produzidos, que eles ouvem, são projetados, são produzidos pelas sombras, né? Aquelas pessoas passam carregando objetos, né? Por exemplo, um vaso no ombro, né? E considerando então que essas pessoas nunca tiveram contato com nenhum outro tipo de situação, nenhum outro tipo de imagem, elas, por exemplo, acreditarão que aquelas sombras projetadas, aquelas pessoas passando, digamos, com um vaso no ombro, aquela é a forma da pessoa, aquela forma daquele ser. Elas não saberão distinguir entre o vaso e o restante do corpo da pessoa. Um dia, um daqueles homens aprisionados naquela situação se liberta e começa um processo de escalada para fora da caverna. Primeiramente, ele percebe que, na realidade, aquelas sombras projetadas na parede são frutos daquela fogueira e que aquela não é a realidade existente, que ali são sombras imperfeitas da realidade. Então ele dá um passo mais adiante, né, e ruma para fora da caverna. Naquele processo de saída da caverna, no primeiro momento, os seus olhos ficam ofuscados, completamente ofuscados, ele fica cego diante daquela realidade, diante do brilho do sol, né? E ele não
não suporta no primeiro momento, até que ele começa a passar por um processo de readaptação à luminosidade, né? Os seus olhos começam a se readaptar, então ele passa a ver as formas das coisas, até que venha a chegar o momento que ele possa de fato abrir os olhos e contemplar a realidade existente. Nesse momento ele se dá conta, né, de que aquela realidade da caverna, na realidade, eram apenas as tais cópias imperfeitas, né, da realidade, e que aquele não era todo o conhecimento que existia, né? Era uma mera parcela muito pequena da realidade. Então, o que significa o mito da caverna? Como eu disse no início, o mito da caverna trata sobre a teoria do conhecimento do filósofo Platão. Platão ele contrapõe aqui o conhecimento sensível e o conhecimento inteligível. O conhecimento sensível é isso que nós adquirimos por meio dos nossos sentidos, né? Dos nossos 5 sentidos. E o conhecimento inteligível é o conhecimento que nós adquirimos através da reflexão. E Platão ele defende aqui que o conhecimento inteligível, né, ele é superior ao conhecimento sensível. Segundo Platão, a caverna é o mundo sensível onde nós vivemos. Os prisioneiros que estão presos na parede somos nós. As sombras são as coisas sensíveis que nós tomamos como verdadeiras. A luz que projeta as sombras na parede é o reflexo da luz verdadeira sobre o mundo sensível. Os grilhões são os nossos saberes preconcebidos, nossa confiança em nossas opiniões e nossos conceitos. O instrumento que quebra os grilhões e faz a escalada do muro é a dialética. O prisioneiro curioso que escapa é o filósofo. A luz que ele vê é a luz plena do ser, isto é, o bem que ilumina o mundo inteligível como o sol, o mundo sensível. A luz que ele vê é a luz plena do ser, isto é, o bem que ilumina o mundo inteligível como o sol ilumina o mundo sensível. O retorno à caverna é o diálogo filosófico. Os anos despendidos na criação do instrumento para sair da caverna são os esforços da alma, descrito na carta 7ª, para produzir a faísca do conhecimento verdadeiro pela fricção dos modos de conhecimento. Pois bem, então como se percebe a relação conflituosa no processo de aprendizagem por meio do mito da caverna? Segundo a professora Marilene Chauí, no mito de caverna é perceptível 2 movimentos dialéticos, o movimento de ascensão, ou dialética ascendente, e o movimento de descensão, dialética descendente. O movimento de ascensão ele vai da imagem à crença ou opinião, e desta para a matemática, e desta para a intuição intelectual e a ciência. Então aí você já percebe uma relação conflituosa nesse processo de ascensão, de subida, né? Quando o sujeito começa a sair da caverna, fazendo esse processo ascendente. A relação conflituosa é perceptível quando ele sai da caverna, né? Ele enfrenta o processo de readaptação, né? No primeiro instante ele fica totalmente cego, os seus olhos ficam ofuscados, né? Diante de tudo aquilo que ele está se deparando, porque ele se depara com uma nova realidade a qual ele não conhecia, a qual ele não era adaptado, né? Então ele está ascendendo, e ali você percebe que há esse conflito, né, entre a realidade que ele outrora vivia e a nova realidade. Os saberes que outrora ele tinha, né, o conhecimento que outrora ele tinha, e os novos saberes que ele passa a ter naquele momento. Então existe aí esse conflito, por isso que o mito apresenta que ele fica com a visão ofuscada, né, que ele no diálogo você vai perceber que ele tem a opção de seguir em frente e se adaptar àquela situação, ou voltar atrás,
né, e voltar para aquela realidade. Por isso, nesse momento aí você já percebe que há esse conflito, essa relação conflituosa aí nesse processo de ascensão. O outro movimento dialético, que é o movimento de descensão, né, ele consiste em praticar com os outros o trabalho de subir até a essência da ideia. O prisioneiro, agora liberto, né, ele tem a oportunidade, né, de voltar para a caverna a fim de libertar, né, por meio do conhecimento verdadeiro, aqueles que ainda se encontram aprisionados naquela antiga situação. E aí você percebe, nesse momento, se você lendo o diálogo entre Sócrates e Glauco, você percebe que ali há uma nova situação de conflito. Né? Por quê? Porque aquele que foi liberto, ele certamente, né, ao voltar para a caverna e falar para aquelas pessoas que aquela não é a realidade existente, que aquele não é o conhecimento verdadeiro, ele irá se deparar com dificuldades, né? Irá surgir aí um conflito entre ele e aqueles que ainda não acreditam naquela realidade vivida até então. E Sócrates ele afirma, né, ele pergunta a Glauco, será que ele não será desacreditado, será escarnecido, zombado? E se ele insistir em dizer para aquelas pessoas, apresentando nosso conhecimento, dizendo para ela que aquela não é a realidade, será que ele não correrá até mesmo o risco de vida? E Glauco responde que certamente que sim, né? Porque afinal de contas aquelas pessoas elas só conhecem aquilo é toda a realidade que elas conhecem até então, e certamente terão muitas dificuldades de aceitar uma nova realidade apresentada pelo aquele prisioneiro que agora é liberto e conhece o mundo inteligível, o mundo verdadeiro, as ideias verdadeiras. Então, nesse momento, você percebe aí que há, sim, uma relação conflituosa. Nesse momento, você percebe essa relação de conflito, onde os antigos conceitos, né, antigos conhecimentos se deparam com novos conhecimentos. Então, a relação conflituosa no processo de aprendizagem, ela aí no movimento de descensão, né, ela se apresenta dessa forma. Quando o prisioneiro apresenta novos conceitos, novas ideias, e confronta aqueles antigos conceitos, aquelas antigas ideias que as pessoas tenham, né, que era a do mundo sensível, né, bastante restrita. E Sócrates, no diálogo, Sócrates fala também do processo de readaptação daquele que foi liberto. Ao voltar para a caverna, ele tem que se readaptar, e aí você já percebe também uma situação de conflito, se readaptar àquela situação novamente de escuridão, né, para que então ele possa apresentar os conceitos do mundo inteligível àqueles sujeitos que conhecem apenas os conceitos do mundo sensível. E aí é interessante nós percebermos que nessa relação conflituosa, para que o processo de aprendizagem ele seja eficaz, é necessário, né, o enfrentamento desse conflito e uma readaptação. De uma readaptação. Por quê? Porque aquelas pessoas aprisionadas, né, elas estão com conhecimento bastante restrito, né, bastante restrito àquela realidade. E o sujeito que chega lá de fora, né, com as ideias do mundo inteligível, com o conhecimento do mundo inteligível, se de repente ele apresenta de forma bem literal, sem nenhum cuidado ao apresentar aquilo, certamente vai surgir uma relação muito conflituosa, né? O professor, por exemplo, né, ele se depara muito com essa realidade quando ele começa a apresentar novos conceitos para seus alunos, conceitos dos quais eles não estão acostumados, né? Então, certamente surge aquela relação de conflito até que aquele aluno passa a conhecer mais aqueles conceitos, né, e aceitar que então que a realidade está ampla. Isso é bem e essa necessidade de readaptação
ela é bem perceptível, né? Por exemplo, no processo de alfabetização, um professor, conhecendo a realidade daquela criança, né, que ela não tem conhecimentos amplos, como o professor que já é formado, que já atua na área há muito tempo. Então, o que ele faz? Ele não apresenta no processo de alfabetização, o professor não vai apresentar conceitos, né, de gramática e outros tantos, né? Ele apresenta coisas bem básicas, né? O que a gente conhece como beabá, né? Coisa bem simples, por quê? Porque a criança, ela está restrita àquele pequeno mundo, né? Então é necessário que o professor se readapte à sua realidade, né? À realidade daquela criança. Isso é visto no mito da caverna, né? No diálogo, se você for ler o diálogo, você vai ver que Sócrates diz para Glauco que aquele sujeito que saiu da caverna precisa se readaptar à nova situação de retornar à caverna, de retornar à escuridão, a fim de apresentar então aos seus conceitos, novos conhecimentos, conhecimento do mundo inteligível, aquelas pessoas que ainda se encontram naquela situação. Então, nós vemos aí que através do mito da caverna, que o processo de aprendizagem, né, é uma relação conflituosa daquele sujeito, e nós vemos essa relação em que sentido? Daquele sujeito que está preso na caverna, que acredita que aquela é a única realidade que existe, de repente primeiro conflito você percebe quando ele é liberto e passa a encarar à luz os novos conceitos, as ideias inteligíveis, ele fica ofuscado, ele fica cego diante da nova realidade, né? Então ele se vê diante desse conflito. E a outra relação conflituosa é quando ele retorna para a caverna. Aí ele tem que se readaptar à situação àquela situação novamente, para que eles possam então libertar aquelas pessoas que ainda estão aprisionadas nos velhos conceitos, nos velhos conhecimentos, conhecimento restrito, que é o do mundo sensível. Também a relação conflituosa de quando ele se depara com, aquelas pessoas se deparam com novos conceitos. Então nós vemos aí que o mito da caverna, do filósofo Platão, apresenta a sua teoria de conhecimento e, de certa forma, você vê que essa relação no processo de aprendizagem, ela é exposta aí no mito da caverna como uma relação conflituosa nas diversas situações aí apresentadas. Isso é importante para a nossa conscientização como alunos, né, que passamos por esse processo de aprendizagem, que essa é uma relação conflituosa. Também é importante para professores entender que a relação no processo de aprendizagem, né, com seus alunos, seja no ensino formal ou informal, ela sempre se dá nessa relação conflituosa e que muitas vezes é necessário um processo de readaptação para que obtenhamos sucesso nesse projeto. Muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo. Um abraço e até a próxima.